Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a dinâmica dos esquemas. O que vem a ser essa dinâmica dos esquemas? Os esquemas, eles seguem uma sintaxe, uma sequência que estrutura todo um comportamento da pessoa. Que sequência é essa? Começa pelos esquemas nucleares. Então, os esquemas nucleares são os mais dolorosos, mais fortes e que mais influenciam emocionalmente a pessoa. Então, as pessoas que têm os esquemas nucleares, sejam quais forem, elas sentem a dor, o desconforto, o estresse que esses esquemas nucleares provocam. É uma sensação ruim, é um sentimento ruim, é uma emoção negativa, que não é muito exacerbada, só vai ser muito exacerbada quando um evento de vida ativar esse gatilho desses esquemas nucleares. Enquanto esse evento não acontecer, essa dor fica meio que disfarçada, porque tem a questão do estilo de enfrentamento, da forma como a gente reage, como a estrutura psíquica reage a esse estresse, esse desconforto, essa dor dos esquemas nucleares. Então, existe um mecanismo de defesa, que a gente chama de estilo de enfrentamento, que estrutura outros esquemas também para que a gente tenha um comportamento de forma a provocar um certo equilíbrio, a gente consiga se acostumar com o desconforto e a dor dos esquemas nucleares. Então a pessoa, ela fica sempre com aquela sensação ruim, mas não tão exacerbada, porque tem os esquemas compensatórios, tem o mecanismo de defesa que faz com que ela compense esse desconforto, e também porque não está acontecendo os eventos que podem ativar os esquemas nucleares. Quando acontece esse evento, aí não tem mecanismo de defesa nenhum. A pessoa, o gatilho do esquema é ativado e a pessoa tem uma reação muito forte, muito negativa, mal adaptativa. Então fica incontrolável e é uma reação inconsciente. Ela não consegue controlar isso. Simplesmente o evento acontece, ativa o gatilho do esquema nuclear e ela reage impulsivamente, inconscientemente, de uma forma muito exacerbada e tem um comportamento mal adaptativo. O comportamento geral é muito disfuncional. Enquanto aí nesse caso não consegue, o esquema compensatório, ele não entra nessa dinâmica. Então a dinâmica é o esquema nuclear desenvolvido na relação parental em função de necessidades emocionais que não foram atendidas da criança em relação aos pais, enfim, nessa dinâmica, nessa relação, as necessidades emocionais, algumas necessidades emocionais não foram atendidas. E a criança estruturou uns esquemas mal adaptativos. Nessa estruturação de esquemas mal adaptativos, a criança também começou a elaborar, de acordo com o seu temperamento, uma forma de compensar, de se proteger da dor, do estresse desse esquema que ela estruturou. Então, ela tem uma reação, ela elabora, estrutura uma reação para que compensar um pouquinho, para fazer com que ela se acostume com aquela dor, com aquele sofrimento. E aí isso a gente chama de estilo de enfrentamento, mecanismo de defesa, o estilo de enfrentamento. E ao elaborar esse mecanismo de defesa, ela também estrutura esquemas. Também são esquemas, mas são esquemas menos dolorosos. Geralmente esses esquemas dos estilos de enfrentamento são esquemas que não provocam sofrimento, dão ganhos secundários, fazem com que a pessoa se sinta um pouco melhor se ela está muito identificada com esses esquemas. Aí que está a questão. Então, esses esquemas compensatórios relativos ao estilo de enfrentamento, eles não provocam efetivamente um desconforto. Se provocasse, haveria uma concorrência com os esquemas nucleares. Então, esses esquemas servem para dar uma placada, uma abafada naquele sentimento ruim provocado pelos esquemas nucleares. Tá? Então, uma das estratégias terapêuticas é a gente confrontar e desmantelar esses esquemas compensatórios e oferecer ganhos secundários adaptativos, alternativos aos ganhos secundários dos esquemas compensatórios, para fazer com que a gente consiga acessar
a parte vulnerável dos pacientes, onde está concentrado os esquemas mal adaptativos nucleares. Ok? Então, esses esquemas compensatórios, em geral, eles não produzem. A verdade, o comportamento que a pessoa tem em função dos esquemas compensatórios são comportamentos limitantes, são comportamentos também disfuncionais, mas que servem a um propósito para a pessoa, servem para protegê-la da sua parte vulnerável, de onde tem os esquemas nucleares. Então, é por isso que as pessoas, nós todos que estruturamos esquemas, nós nos apegamos tanto aos estilos de enfrentamento, aos esquemas compensatórios, porque eles são uma barreira que faz com que a gente nos proteja da dor dos esquemas nucleares. Então, a gente se comporta de um jeito, há uma recompensa por nos comportar desse jeito, e essa recompensa meio que dá um alívio, aquela dor, aquele desconforto, aquele sentimento negativo do esquema nuclear fica um pouco mais abafado, fica mais subliminar, ok? Então, é uma estratégia difícil de ser trabalhada, porque os esquemas estão entranhados, eles fazem parte da própria personalidade nossa. Então, a gente meio que vai mudar um pouco isso, vai dessensibilizar, vai fazer a tal da reparação parental, vai ressignificar, vai liberar memórias emocionais dolorosas relativas aos esquemas nucleares, mas muitos pacientes eles impedem que a gente chegue nessa parte vulnerável. Os esquemas de enfrentamento, os estilos de enfrentamento, os esquemas compensatórios ficam embarreirando isso. Então, a gente tem que fazer um trabalho na reparação parental, atingir essa criança vulnerável, atingir essa parte vulnerável do paciente, onde tem os esquemas nucleares mais dolorosos, ao mesmo tempo desmantelando, enfraquecendo e reestruturando os esquemas compensatórios, para que essa defesa caia e a gente consiga ter um acesso mais fácil a essa parte vulnerável. Uma das estratégias para fazer isso é desenvolver a relação terapêutica, é criar uma conexão segura, uma conexão amigável, autêntica, empática com o paciente com o terapeuta, e o paciente comece a baixar a guarda, a não se defender, a confiar no terapeuta, e isso vai ajudar bastante no trabalho da reparação parental e também na confrontação empática, no desmantelamento desse mecanismo de defesa que a gente chama de estilo de enfrentamento. Ok? Então, o vídeo foi sobre isso e até o próximo.